Oi, meus amores, boa tarde aqui. Em Portugal é boa tarde, que tá um frio danado. Então, como na chamada aí do vídeo, deixa eu acertar só um pouquinho aqui. Eu, um tempo, né, afastada, porque eu cheguei à conclusão, gente, o seguinte, que a gente tem que atacar em várias frentes. A gente não pode ter só uma fonte de renda, né? A gente tem que ter fontes de rendas diversificadas. E isso aí, às vezes para as pessoas é um pouco difícil, porque as pessoas não querem, as pessoas são muito orgulhosas e acabam não querendo fazer o que acha que aquilo ali não é cabível para ela fazer, porque afinal de contas elas têm um certo grau de estudo, e comigo isso aí nada funciona. Para mim é o seguinte, o importante é entrar dinheiro. E agora, o mais importante, além de entrar dinheiro, né, é entrar dinheiro em euro, né, porque é aqui que eu pago as minhas contas. É em euro que eu pago as minhas contas. Então não adianta a renda que eu tenho, como todos sabem, que é oriunda do Brasil, é em real. Quando eu converto em euro, eu perco muito, principalmente agora nessa turbulência que está acontecendo aí no Brasil, e o euro ele disparou, tanto o euro quanto o dólar. Então eu preciso, eu já tinha isso na minha cabeça, porque eu não quero morrer trabalhando. Eu quero ter um pé de meia, um bom pé de meia, né? Pra poder chegar uma hora que eu posso falar assim, olha, eu não quero mais trabalhar, eu quero viver agora com o rendimento daquele trabalho que eu corri atrás. Então, pra mim não tem aquele trabalho que não tá a meu nível. Todos os trabalhos que rendem dinheiro estão ao meu nível, né? Eu não sei como as pessoas pensam, mas pra mim é assim. Então, o que acontece? Eu fico tentando dividir o meu dia, né, para fazer várias coisas, e acaba que eu deixei um pouquinho de lado o canal. Mas eu tô voltando aqui, como na chamada do vídeo. São 10 meses aqui em Portugal. Como eu tô após 10 meses aqui em Portugal? Gente, eu não vou falar pra vocês que você sair da sua zona de conforto é fácil. Você sair do seu país e ir para um país de um outro país é fácil. Não é fácil. Você tem que ter objetivos e planejamento. O planejamento é a chave de tudo. Porque se você não tiver um planejamento, você volta em um mês, você volta em 2 meses, e vai voltar para aquela tua zona de conforto. Porque quando uma pessoa decide... Desculpa, gente, que meu nariz está coçando. Quando uma pessoa decide que ela quer sair da sua zona de conforto, ela sabe que ela vai ter obstáculos pela frente. Nada é tão fácil, porque se fosse tão fácil todo mundo faria, né? Então, tem vários obstáculos. Você mata um leão por dia, né? Essa é a realidade. Com o tempo, as coisas vão se aplumando. Mas nos primeiros meses, realmente, a vontade é de não, por que eu fiz isso? Eu sou louca, não deveria estar aqui, isso e aquilo outro. Só que no meu caso é diferente. Por que é diferente? Porque eu já não estava satisfeita no Brasil, né? Eu já não estava satisfeita lá. Por N motivos, que não vem ao caso eu ficar contando aqui. Mas eu já não estava satisfeita. Então a mudança para mim, ela veio a calhar. Mas mesmo assim, mesmo não estando satisfeita, mesmo sabendo que eu poderia contar com uma renda fixa por mês, eu sabia que eu tinha aquela renda por mês, né? Todos sabem aqui. Quem já um dia assistiu os meus vídeos e não se inscreveu, mas já assistiu, sabe que eu sou aposentada da Polícia Civil. Então, mesmo sabendo que eu poderia contar com uma renda, né, certa, porque do outro mês a renda entra na minha conta, eu sabia que eu não poderia viver apenas dessa renda, porque senão eu ia trocar só de lugar, eu ia trocar só de país, eu ia estar vivendo da mesma forma que eu vivia no Brasil. E não foi essa a minha intenção. A minha intenção era realmente sair daquela minha zona de conforto. Então, como todos aqui também, que se algum dia alguém já viu um vídeo, mesmo não estando inscrito, e venha assistir esse vídeo de novo, também sabe que eu trabalhava no Brasil, além da Polícia Civil, na Polícia Civil, eu trabalhava como confeiteira. Eu distribuía doces pelo meu delivery do iFood. E aqui eu cheguei e fui pesquisar para saber como é que eu fazia aqui também, para botar meus doces, isso, aquilo outro. E eu descobri que aqui, da mesma forma que tem o iFood no Brasil, aqui tem o Glovo, aqui tem o Bolt, aqui tem o Uber Eats, né? E aí eu peguei e
descobri, né? Eu já expliquei também aqui como é que eu fiz para poder entrar nesses aplicativos de delivery e cadastrei a minha doceria lá. Então, assim, o dia acaba se tornando corrido, por quê? Porque na parte da manhã eu vou iniciar agora um mestrado na minha área, todos também já sabem que eu sou advogada, eu vou iniciar um mestrado na minha área para conseguir trabalhar aqui também como advogado. Então, na parte da manhã eu tenho que separar a parte da manhã. A minha parte da manhã ela vai ter que ser dividida para eu produzir, que é para vender na parte da tarde e da noite, né, no delivery, e para eu estudar, né, para eu ir pro curso para poder estudar. Como é um mestrado, não tem aulas todos os dias. Então, assim, eu acredito que vai ser tranquilo, né? Então como é que tá sendo? Gente, tá sendo, assim, falar que eu já cheguei a um ponto que tá tudo tranquilo, tá tudo fluido, não. As coisas estão encaminhando. As minhas lojas, graças a Deus, Deus abençoa muito a mim, Deus abençoa muito as minhas vendas. Graças a Deus tá dando para tirar um dinheiro razoável, né? Quando eu falo razoável, é por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu tava desesperada que eu tinha que arranjar um emprego, eu tinha que trabalhar mesmo, que fosse qualquer coisa, mas eu tinha que trabalhar. Porque quando eu vi os vídeos das pessoas aí aqui de Portugal, quando eu tava no Brasil ainda, então era isso, arranja um trabalho, arranja um trabalho. Só que, enquanto você não tem a documentação aqui, o trabalho que sobra para você é justamente o trabalho que os portugueses não querem fazer. A maioria dos portugueses, quando se formam, eles não ficam em Portugal. Eles vão trabalhar na Europa, na França, na Itália, na Espanha. Por que isso, gente? Porque o salário de Portugal é o salário mais baixo da Europa. Então, os portugueses, eles não... A maioria, assim, jovens, pessoas que se formam, até mesmo que já tem uma certa idade, não trabalham aqui em Portugal. Eles vão trabalhar fora de Portugal. E os trabalhos que tem aqui na parte administrativa, nessa parte mais escritório, essa parte aí, são ocupadas pelos portugueses. Ou então, por aquelas pessoas que já têm documento, né? E o que sobra para o imigrante que chega aqui sem documento, sem nada, né? Sem eira nem beira. E quando eu falo de documentação, gente, eu não falo do NIF, que o NIF aqui é como se fosse o nosso CPF. Eu não falo do NIF, porque isso é o de menos, isso você tira. Você consegue um representante legal, que tem que ter um representante legal, você consegue obter o seu NIF, né? Você consegue obter o número da Segurança Social, você consegue obter o seu número de utente. O que é o número de utente? É como se fosse o SUS aí do Brasil, né? Então você consegue, fora o NIF, que você precisa de um representante legal, esses outros documentos você consegue tirar sozinho, né? E no meu novo projeto, que eu estou iniciando um projeto agora, Direito para Todos, eu vou dar toda a orientação gratuita, não vou cobrar nada, gratuita de como proceder, preencher formulário, tudo isso, o local que vocês têm que comparecer para poder tirar a documentação. Mas quando eu falo que o imigrante, quando não tem a documentação, o que sobra para ele são justamente os trabalhos que os portugueses não querem. Quais trabalhos, Lourdes? É restauração, que é restaurante. Restauração, tinha um outro que geralmente eles chamam. Mas assim, é mais restauração. É mais restauração. Por quê? E aí quando eu falei assim, mas eu já tenho a minha documentação toda, eu tenho meu NIF, tenho número de utente, tenho a Segurança Social, tenho atestado de morada. Quando se fala em documentação completa, o que eles pedem é teu título de residência ou uma autorização de residência. Que isso aí demora, gente. Por quê? Por que isso demora? Porque quando você chega aqui como imigrante, você começa a trabalhar a conta de outrem, né? Você trabalhar por contrato, ou você vai trabalhar por conta própria e abre a sua atividade, você dá entrada numa manifestação de interesse. E o que é essa manifestação de interesse? Você simplesmente está dizendo para Portugal, Portugal, eu vim a passeio, mas agora eu decidi ficar. E isso não é ilegal, tá? Não venham de mimimi falando que eu estou induzindo as pessoas a virem de forma ilegal para Portugal. Não estou falando isso. Eu estou falando o que é previsto na lei. O que é previsto na lei é o seguinte, você vem e você decidiu que agora você não quer ir embora, você quer ficar, você gostou, você está trabalhando, você está progredindo, você está contribuindo com o país. Por quê? Porque quando você
trabalha a conta de outrem, ou você trabalha por conta própria, você está pagando impostos. E quando você está pagando impostos para o país, você está contribuindo para o país, né? E você decidiu que agora você quer ficar, você não quer ir embora. Então você tem que dar entrada numa manifestação de interesse. Só que isso aí não é tão simples, nem tão fácil. Você, para dar entrada na manifestação de interesse, você tem que agendar uma entrevista no CEF, que o CEF é Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, tá? Para você conseguir agendar, você tem que ligar são só 2 números que o CEF atende para uma gama de pessoas que querem agendar. E fora as vagas. Vagas também não tem vaga todo dia, você ligar e não. Eles abrem uma quantidade de vagas para várias coisas que o CEF faz. E você tem que conseguir ligar, conseguir ser atendido, porque é difícil. E você tem que agendar e você tem que dar a sorte de ainda ter vaga quando você conseguir ser atendido. Então, assim, não é uma coisa muito simples. Então, quando eu falei de autorização de residência, o título de residência, né? Você tem todo esse processo antes. Você bota aí 2, 3 anos. Né? Então, assim, não é, mas então tá bom, eu cheguei, eu tenho toda a documentação, mas eu não tenho minha autorização de residência. Mas aí eu agendo no CEF, pego minha autorização de residência. Não é assim. Você agenda para não sei quantos dias para frente. Você dá entrada na sua, você dá entrada na sua manifestação de interesse. Essa sim, você pode fazer pela internet. E daí, quando a sua manifestação de interesse for aceita, você vai ligar para agendar um dia para ir na entrevista do CEF. Então, assim, não é uma coisa rápida. Então, quando se fala assim, que o que sobra para os imigrantes aqui, eu tô falando de imigrante num geral, que aqui não tem só imigrante brasileiro, aqui tem imigrante de várias outras nações, como no Brasil também recebe vários imigrantes de outras nações, inclusive os portugueses, né? Estados Unidos, Suécia, Canadá, tô falando de um todo, tô falando de imigrante num todo, não tô falando só de brasileiro. Então, quando o imigrante chega aqui, não tem essa documentação completa que eu tô falando em relação a ter uma autorização de residência, raramente ele consegue. Houve uma época onde eles estavam até empregando bem mercados, né? Salões, esses empregos assim, né? Caixa nos postos de gasolina, eles até estavam, o que eu percebia vendo os youtubers, que eles até estavam empregando sem essa autorização de residência, mas foi justamente na época da pandemia. Teve muita gente que chegou aqui em Portugal e em seguida iniciou a pandemia. Bom, fechou, as fronteiras fecharam. Então Portugal se viu o seguinte, não vai entrar mais imigrante para fazer aquele trabalho que o português não quer fazer. O português não quer ser caixa de supermercado. Tem portugueses? Tem, mas a maioria não quer. Restaurante, né? Restaurante até hoje aceita sem a documentação completa, mas esses outros trabalhos, caixa de fábricas, caixa de postos de gasolina, como eles viram que lar de idoso, como eles viram que o número de imigrantes ia ser reduzido e muito, porque as fronteiras estavam fechadas, eles começaram a contratar mesmo sem ter autorização de residência. Porém, depois que as fronteiras se abriram, eles podem começar a escolher. E tem muita gente que é imigrante que vem pra cá, mas já vem com a documentação, já vem com um visto de trabalho, de uma promessa de trabalho, já vem com um visto de estudo que pode trabalhar, já vem acompanhando o cônjuge que é português. Então, assim, eles acabam dando preferência para essas pessoas, que a documentação vai ser muito mais rápida, né? Então, é isso. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: como tem sido, né, esses dias, o que eu tenho feito, como eu já falei, o que eu tenho feito é isso, né? Eu tenho trabalhado, né, nisso que eu falei para vocês, no meu delivery, graças a Deus está sendo abençoado, tô conseguindo... isso que eu ia falar, por isso que eu comecei a falar de trabalho. No início eu até arranjei 2 empregos, 2 trabalhos, né? Um foi uma choperia, e o horário era eu pegava das 10 às 15 horas, 11 horas, 11 e meia a gente parava para almoçar.
tá? De 11h30, meio-dia, mais ou menos, meio-dia e meio, não tô lembrada. E depois a gente ficava até as 15 horas. 15 horas era liberado e só retornava às 18 horas. E aí a choperia, o horário da choperia era até meia-noite. Sendo que meia-noite nunca fechava. E mesmo se fechasse meia-noite, ainda tinha que limpar a cozinha, porque eu tava na cozinha, ajudante de cozinha. Eu tinha que... A gente tinha, né? O pessoal da cozinha tinha que limpar a cozinha toda, deixar a cozinha limpa pro dia seguinte iniciar o trabalho. Então, o primeiro dia já me assustou, porque eu já saí de lá quase 1h da manhã. E eu tenho outras responsabilidades. Eu não podia simplesmente ficar trabalhando num local onde eu tinha que sair de casa 9 horas, 9 e pouca, para chegar às 10, que era das 10 às 15, ficar até às 15, depois às 15 eu podia sair, mas eu já tinha que estar de volta às 18 horas, sem horário certo para largar. Depois eu perguntando pro pessoal de dias, finais de semana, que saía 2, 3 horas da manhã. Então, isso tudo sem hora extra. Para ganhar líquido, 800 euros, que foi isso que foi me passado. Só que pra mim, gente, não é cuspindo, não é tentando ser prepotente. Como eu já tenho uma renda certa e como eu tinha uma doceria que eu poderia botar a funcionar aqui em Portugal, eu não achei que seria vantagem eu ir todos os dias. Tinha 2 folgas na semana, né? Rotativas, não era folga fixa. E eu tenho outras coisas, eu tenho compromisso, tenho que levar minha filha no balé, tenho que acompanhar na escola, essas coisas todas. Pra mim, assim, não compensava. Pra mim, tá? Sem querer ser prepotente, sem querer ser nada. Eu coloquei na ponta do lápis e vi que não seria bom pra mim, até porque eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que pagar uma condução pra levar minha filha no balé e buscar, só aí já ia ser quanto? Será que ia compensar aqueles 800 euros? Mesmo limpo, porque lá, segundo o dono, seria limpo, 800 euros limpo. E tá, então eu peguei no dia seguinte, eu mandei a mensagem pro dono e falei pro dono que não dava, por conta dos meus filhos, eu tinha acabado de chegar, pra eles tudo era novo, como pra mim também era tudo novo, então eu falei pra ele que eu não iria mais. Mas eu continuava com esse negócio de que eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que arranjar um contrato, porque eu tinha que trabalhar, porque eu vim doutrinada a arranjar um emprego aqui, porque eu tinha que ganhar euro. Eu surgiu uma outra oportunidade tipo uma pensão. É um restaurante, mas tipo assim, servia almoço, jantar, essas coisas. E eu fui de novo como auxiliar. Só que lá foi 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Eu não conseguia aguentar nem o dia inteiro. E lá ainda ganhava menos. Mas quando o dono falou que eu ganharia 705 euros, que seria o salário mínimo aqui de Portugal, com os descontos ia cair em 640 limpo. Mas que o horário de saída seria às 21 horas, no máximo 21h10 eu já teria saído, porque ele serviu o jantar e ponto, acabou, não ficava até tarde. Eu falei, poxa, acho que é melhor, porque pelo menos eu vou ter um horário para sair certinho. E tinha uma folga semanal. E eu comecei, só que infelizmente eu não tenho estrutura para trabalhar numa cozinha industrial, com umas panelas maiores do que eu não tenho estrutura. Eu também saí na metade do dia, eu saí e não voltei mais. A mesma coisa, eu saía às 15 e voltaria às 18. Eu saí e não voltei mais. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia da minha doceria, né? E aí eu vi como é que eu tinha que fazer, como eu tinha que deixar tudo legal, pra não ser pega na ilegalidade e tudo. Eu já expliquei aqui, não vou falar de novo, como eu fiz pra colocar minha doceria no delivery, tanto no Glovo quanto no Bolt. E graças a Deus, que Deus abençoe mais ainda, mais e mais. Eu tô conseguindo tirar por mês mais do que eu tiraria. Ou na choperia, ou no restaurante. Então, assim, por enquanto eu tô começando, gente. Eu pretendo ir muito longe. Mas já tá suprindo. Se eu ficasse... E outra coisa, aqui na minha casa, eu trabalho dentro de casa... eu abro a doceria tipo às 14, 15 horas. Geralmente os pedidos começam a entrar lá para as 17. Às vezes entra um pingado às 14, às 16. Mas assim, entra mais pedidos no final da tarde para noite. No final de semana ainda entra alguns mais cedo. Mas assim, o foco mesmo é nesse horário. E eu tô dentro da minha casa, né, gente? É outra coisa. Se eu quiser fechar as lojas e resolver um problema, eu posso fechar e resolver um problema. Depois, quando eu volto, eu reabro. Coisa que eu não ia poder fazer se eu estivesse trabalhando a conta de outrem, né? Então, é isso que eu tava querendo falar pra vocês. Aqui você tem que se adaptar muito. Por exemplo,
Existe uma diferença muito grande em relação à educação. A educação do Brasil é diferente da educação aqui em Portugal, para adolescente, acho que para criança nem tanto, porque quando você vem com a criança, que ela está em formação, que ela está começando, eu acho que não tem, mas quando você vem com um adolescente que já cumpriu a maior parte da escola, pelo menos da escola, não estou falando de universidade, da escola no Brasil, existe essa diferença. Você precisa apoiar seus filhos. Você precisa dar um suporte além da escola. Então, como a escola aqui é gratuita, o ensino fundamental e o ensino secundário é gratuito, você paga o quê? Você paga uma folha de prova que você tem que fazer, você paga a alimentação se seu filho for comer na escola, mas aí tem um negócio de escalão, que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei como funciona, mas existe um escalão, dependendo da família, em qual escalão que ela entra. Às vezes a alimentação sai bem barata para a criança, mas meus filhos não comem na escola, não comem nada na escola. Quando muito, eles levam lanche de casa. Então, como o ensino em si é gratuito, vale a pena você... Aqui tem vários centros de apoio, né? Apoio de estudo, como se fossem as explicadoras aí no Brasil, né? Esses cursos preparatórios, explicadoras que vão na casa do aluno. Então, vale a pena você investir para justamente tirar aquela diferença do ensino do Brasil para o ensino de Portugal, nas matérias que são mais cobradas, quais sejam português e matemática. Então vale a pena porque você está deixando de pagar uma mensalidade alta, porque o colégio particular no Brasil ele é muito caro, né? Então vale a pena você investir, até porque vai ser só por um período, até eles entrarem na universidade. Então vale a pena. Então é isso, gente. É isso que eu queria fazer, como eu tô sumida. Eu vim aqui falar com vocês sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que eu estou fazendo. Eu quero gravar vários vídeos agora, realmente quero ver se eu consigo ter uma constância de gravação de vídeos para colocar o meu dia a dia mesmo, colocar onde eu compro minhas coisas da confeitaria, as lojas que eu tô indo, os atacadões que eu tô indo. Eu pretendo agora fazer esse tipo de vídeo para colocar para vocês e... não esquecendo o meu outro projeto, né? Meu outro projeto que é Direito para Todos, né? Todos nós temos direito a ter o direito, né? Então, eu vou trabalhar também nesse meu outro projeto. E aí eu venho aqui colocando o aniversário dos 18 anos, meu Natal, que agora vai ser aqui em Portugal, né? Primeiro ano, depois de vários anos passando o Natal no Brasil. Esse será o primeiro ano que eu vou passar longe do Brasil. Então eu vou vir aqui colocando, ainda não consegui comprar minha árvore de Natal, vou comprar, vou mostrar pra vocês também, vou mostrar valores, vou botar as coisas que eu comprei pra enfeitar, né? A minha ceia de Natal que eu vou colocar, e depois disso vai vir o aniversário, né? De 18 anos, que eu já comprei várias coisas também pra começar a fazer os preparativos dos doces, e eu vou vir colocar pra vocês aqui também. Eu peço a vocês, né, o canal é novo, é recente, eu quase não trabalho no canal, mas eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, se gostarem, se curtirem esse conteúdo que eu tô colocando, que dê o like, comentem de repente o que vocês, pessoas que estão ainda no Brasil e que quer tirar alguma dúvida, comentem aqui, coloquem aqui embaixo nos comentários que eu venho explicando, ou então me chama no privado, não tem problema não, pode me chamar no privado que eu também respondo. Tá, gente? Eu só queria vir dar uma satisfação, porque já tem um tempo que eu não vim gravar mais nada aqui pra vocês. Por conta disso, porque às vezes eu até penso assim, amanhã eu vou levantar cedo e vou gravar um vídeo. Só que aí você levanta, aí você esquece que você não tem um produto que pra você abrir a loja, você tem que ter aquele produto. Então eu vou correndo comprar. E aí o brigadeiro acabou, tem que fazer brigadeiro. Então com isso o tempo vai passando. Eu já pensei várias vezes em gravar mesmo na cozinha, conversando e mostrando pra vocês o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. Mas aí eu me pego, agora tem que pegar o celular tá descarregado, e aí eu acabo não fazendo. Mas eu tô tentando me disciplinar pra colocar tudo que eu acho que é interessante pra vocês aqui. Eu também não vou ficar fazendo vídeo da mesmice. Eu não acho legal. Eu quero fazer vídeos que eu possa acrescentar alguma coisa. Não adianta eu ficar fazendo vídeo, olha gente, tô lavando roupa, tô botando roupa na máquina. Olha, eu tô aqui varrendo casa.
que de repente eu tenho um assunto importante para falar com vocês, mas ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu tô adiantando alguma coisa aqui, tanto do meu delivery, tanto da minha casa, tanto indo na rua, eu acho interessante. Mas simplesmente todo dia ficar enchendo linguiça, falando, mostrando o meu dia a dia aqui, de nada que possa acrescentar. Olha, gente, eu descobri essa loja de doces aqui, de decorações aqui em Braga, que eu tô morando em Braga. Pô, interessante, porque às vezes a pessoa já está até aqui em Braga, ou já está aqui em Portugal, mas desconhece, como eu desconhecia. Eu tentei comprar os copos, que eu faço os copos da felicidade, tentei comprar os copos que eu não achava em lugar nenhum, né? Aqueles copos bolha que se chama aí no Brasil. Eu comecei a comprar pela internet, você acaba comprando pela internet, além de você pagar frete, você tem que esperar entregarem. Eu acabei descobrindo uma loja aqui em Portugal que vende esses copos. Então, às vezes é interessante, olha só, gente, eu tô aqui, ó, no endereço tal, a loja é tal, entendeu? Pra quê? Pra aquelas pessoas que às vezes também, como eu, não desconhecia, a pessoa começa já sabe que ele tem. Então, eu não queria ficar fazendo vídeo que, ó, tô botando roupa pra lavar, ó, tô lavando meu banheiro. Isso eu não queria fazer, tá? Não tô criticando quem faça. Eu só tô falando que eu não queria fazer. Mas eu posso fazer um vídeo fazendo essas coisas e dando alguma notícia, mostrando algum ponto legal, falando o que tá acontecendo, o que tá acontecendo aqui em Portugal, a diferença, entendeu? Isso eu vou fazer. Bom, então, enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês gostem, deem like, se inscrevam aqui no canal. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer esse canal bombar. Por quê? Quanto mais vocês derem like, se inscreverem no canal, eu vou ter mais oportunidade de ajudar outras pessoas. E no meu projeto Direito para Todos, eu acredito que vai ajudar muita gente. Então se inscrevam lá no meu canal também, lá no meu Instagram, Cardoso_Lourdes_Advogada, lá no Instagram. Vão lá, me seguem lá, porque lá eu vou postar muita coisa interessante, orientações, dicas jurídicas para todo mundo, tá bom? Um beijo para todos, até o próximo.